Graças e paz a todos, que Deus abençoe grandemente. Agradeço a oportunidade de estar diante de todos para ministrar a palavra. Sinto-me honrado por estar nesse momento para a gente trabalhar um pouco sobre a questão de missões e também a questão de evangelismo. E nisso eu trago uma palavra de Deus que está literalmente lá em Mateus capítulo 9, um texto bem conhecido, todo cristão, toda a igreja. 9, capítulo 35, que vem dizendo assim, Mateus capítulo 9, versículo 35, até o 38. E percorria Jesus toda a cidade e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Vamos orar. Antes de orar, essa é a nossa 16ª vigília, que é em prol tanto de missões como também para a família, E não poderia deixar de trazer esse texto que vem falar literalmente sobre a questão de evangelismo e missões, Então vamos orar por essa palavra, para que o nosso Deus possa vir nos dar condições de estar ministrando a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos nesse momento, te louvamos, te glorificamos, para que a tua palavra, Deus, vá e produza resultado, que alcance os corações, tanto daqueles que nos ouvem e daqueles que já são cristãos e aqueles que não são, mas que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos sustentar as nossas vidas e as nossas vidas espirituais, e que venhamos viver de acordo com a tua palavra. Nesse momento, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos oriente, nos capacita, nos dê toda a orientação que seja necessária para transmitir a palavra, tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos falar para a tua amada igreja. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é tempo de missões e evangelismo, nós vamos trabalhar com o tema missões e evangelismo. Como Jesus fazia e como ele ordena fazer. Missões e evangelismo, como Jesus fazia e como ele ordena fazer. Interessante que nós vamos observar esse texto que vem deixando bem claro que Jesus Cristo foi o maior exemplo e pode se tornar, e é o maior exemplo da questão de missões, que temos que levar a notícia das boas novas. Assim será observado, a sua vida, que teremos as respostas para as nossas indagações com respeito a missões e também respeito à questão de evangelismo. E o modelo de como fazer missões e fazer também evangelismo. Assim, observe a prática dele e vejamos se essa prática, se podemos nos encaixar em nossas vidas. Olha como é interessante. Primeiro passo que o texto vai deixar bem claro. Como Jesus fazia missões. Como ele fazia missões. Ele deixava claro isso. Quando abrimos as Escrituras, que é justamente em Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38, notamos que o autor observa a vida missionária de Cristo e vai dizendo a ele que vivia nesta vida, como ele desempenhava missões. Aí ele dava a entender algumas coisas que podemos ver. Olha o que o texto deixa claro. O primeiro passo que Jesus fazia era percorria, Jesus percorria, o texto diz, percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, o reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade. O verbo grego
vai aí estar no imperfeito, que isso quer dizer que o que Cristo fazia não era algo que poderíamos se espantar, ser esparmo, mas era algo corriqueiro no seu dia a dia, o habitual e na sua vida. Ou seja, ele vivia fazendo isso, como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, em Marcos capítulo 1, versículo 39, em Lucas capítulo 4, versículo 44. O tempo de Jesus era gasto com missões. Era o seu hábito de estar literalmente transmitindo a palavra de Deus. Isso deixa claro o projeto de Jesus Cristo. Ele estava literalmente levando a mensagem, mas ele gastava o seu tempo nisso. Mas hoje, no século XXI, nós estamos gastando os nossos tempos de uma forma equivocada. Não estamos fazendo missões como é para se fazer missões. Não estamos evangelizando como é para se evangelizar. O papel da igreja, na questão do evangelismo, o papel da igreja na questão de missões. Na verdade, quando nós vamos descobrir, olhando a vida de Cristo, nós vamos ver que nós estamos bem longe daquilo que Cristo fazia. E o segundo passo importante que esse texto vai apresentar: Jesus ia em todas as cidades. Ele não está dizendo que ele ia somente em uma cidade, está dizendo que ele ia em todas as cidades. Na segunda coisa que o autor mostra é que o campo de Jesus era tudo. Ela não fazia uma coisa ou outra, ali não se fazia serviço pela metade. Jesus, ele tinha um objetivo de em cidade em cidade, de anunciar o evangelho, anunciar que ele era o reino de Deus que estava chegando ali. Terceiro ponto que esse texto vai deixar claro: Jesus ia nas aldeias. Voltamos à leitura. E percorria Jesus toda a cidade, povoados, ensinando a sinagoga, pregando o evangelho, o reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Jesus, ele ia às aldeias. Essas aldeias na época eram os povoados, que não tinha status na cidade. Era um lugar de gente pobre. Era onde literalmente que Cristo estava lá também. O seu trabalho era um trabalho totalmente de discriminação, porque Jesus estava no lugar onde havia os necessitados. Aí nós vamos trabalhar sobre essa questão de necessidade, tanto espiritual como material, porque se formos buscar o assunto sociológico daquele povoado, daquelas aldeias, onde eram literalmente esquecidos pelas autoridades, pelos seus governantes, nós vamos ver que era uma total miséria, tanto física como espiritual. E era lá na cidade, nos povoados, onde não tinha status, né, que Jesus estava lá ministrando a palavra de Deus. Ele não ia em cidade que dava status para ele ministrar a palavra, porque o objetivo dele era andar em todos os povoados, em todas as aldeias, que é a mesma coisa do povoado, em cidade, ele pregava o evangelho, ele anunciava que ele era o rei, que ele era o filho do Senhor Jesus Cristo. O cristão não desenvolvia esse ministério de todo jeito. Ele fazia as 3 ações básicas, e vejamos o seu método. Interessante é que Jesus, ele não fazia, e ele pede para que nós, como cristãos, não podemos fazer também de qualquer jeito a sua obra, né? Tem os métodos as quais nós podemos fazer, que é aquilo que Jesus ensina. Dentro do primeiro ponto, nós vamos ver o primeiro método que a gente vê dentro do texto. O primeiro método é que ele ensinava. Ele estava ensinando a palavra de Deus. Vejamos que esse é o primeiro lugar. Vem a palavra ensinar. Isso não é por acaso. Isso é uma coisa mais importante para que se dizer o seguidor de Cristo.
É dever de todos nós que confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador conhecer a palavra de Deus. É inadmissível um cristão que tem tantos anos de igreja, que não conhece a palavra de Deus, então ele não pode conhecer o seu próprio Criador, e não vai conhecer também a questão do poder do Deus que ele serve. Isso Jesus ensinava a palavra dia por dia nesse povoado. Era a coisa mais importante para que ele se diz seguidor de Cristo. Isso tem que ser como um fator importante para cada um de nós. Não existe evangelismo sem o ensino da palavra de Deus. Estão entendendo? Que não existe a mensagem autêntica, verdadeira, sem a palavra de Deus. Tem que ter, literalmente, a palavra, a essência da palavra de Deus para ensinarmos aqueles que são necessitados, que estão passando necessidades espirituais, pessoas que estão sofrendo. A questão, amada igreja, é que nós precisamos começar a orar a Deus e dizer: se Senhor nos leva aos cativos. Se a igreja começar a ter esse propósito de orar a Deus para levar os cativos, vocês vão perceber que pessoas ao seu redor e bem próxima, ela é cativa por alguma coisa, mas é cativa. Essa falsa dicotomia moderna não existia nos tempos bíblicos. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, deixa isso claro. Quem é seguidor de Cristo não faz pouco caso do ensino e entende que esse seu ministério da pregação do ensino é a central de todas as coisas. Não é o louvor, não é rodopiando, não é pulando, não é outro tipo de manifestação que vai dizer a essência de Deus em nossas vidas, mas sim a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, através da palavra que foi proferida a nós. O segundo ponto importante, dentro desse primeiro ponto do texto, que nós vamos ver que Jesus proclamava as boas novas. Cristo pregava o Evangelho, a mensagem única, como está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que mostra ser o homem pecador na sua nascença, a necessidade do arrependimento e da confissão dos pecados. O amor de Deus é o sacrifício da cruz como o único caminho de salvação. Sem essa mensagem, sem a cruz, não há evangelho. Eu não creio no evangelho fácil, no evangelho que é só vitória, no evangelho que só leva só caminho fácil. O evangelho que é ministrado biblicamente pelo Senhor Jesus Cristo é renúncia, é cada um levar sua cruz e caminhar-se diante de Jesus, é renunciar ao seu eu, é renunciar às suas vontades, é renunciar aos seus próprios desejos. Isso é o evangelho, isso que Jesus pregava. Jesus não estava preocupado em status, ele não estava preocupado em boas finanças, porque se for parar para analisar, Jesus Cristo poderia ser uma pessoa bem rica e próspera aqui na terra, mas o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era de ensinar a palavra, era de tirar as pessoas que estavam cativas. Por isso que nós vamos ver que o texto aqui e todo o decorrer da Bíblia nós vamos ver Jesus curando, libertando, pessoas sendo em demônios saindo da pessoa, né? Então isso vai deixar bem claro. Isso deixa bem claro também aquele demônio de Gadara, aonde ele vivia acorrentado, nu, aonde literalmente, com certeza, gritava que ele era o louco, doido. Mas quando aquele homem foi expulso, todos os demônios dele, as legiões de demônio, que foi para aquela manada de porcos, e quando o povo olhou ele sentado, o povo não queria saber se ele foi curado. O povo estava preocupado mais era com as manadas de porcos do que com aquela vida daquele homem que vivia uma vida atormentada por demônios. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos mais preocupados com as nossas vidas do que ministrar a palavra para os cativos. Por isso que nós não oramos.
para nos levar aos cativos, porque quando a gente começa a orar para ir levar os cativos, Deus vai começar a enviar pessoas, e vai enviar pessoas, e isso vai dar trabalho. E se dá trabalho, nós não queremos trabalho, porque já achamos que já temos trabalho demais. Trabalho secular, trabalho com a família, trabalho com a igreja. E acha que a nossa visão missionária é simplesmente somente contribuir, é simplesmente sair de casa para ir para a igreja. Isso não passa de ser apenas uma vida cotidiana, uma rotina, que vira praticamente religiosidade. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é renúncia. O evangelho é você abrir mão do seu eu, do seu desejo, para literalmente ministrar a palavra para os cativos. Terceiro ponto importante que nós vamos ver dentro do primeiro ponto é que Jesus curava. Ora, amados irmãos, eu quero deixar claro, e a Bíblia deixa bem claro, que o poder de Deus nas curas era algo presente na sua vida de missão. Porque o evangelho não é só palavra, mas é palavra e poder, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, de 4 até o 5. O Deus que pregamos ainda é o Deus de milagre, é o Deus que age através dos seus servos. A questão é que nós estamos encontrando hoje a igreja do século 21, a igreja do século 21. Eu não estou dizendo a igreja Batista Monte Sinai, estou dizendo a igreja do século 21. Está em busca somente do que Deus possa oferecer. Se é cura, eu quero ser curado dessa enfermidade, eu quero ser tratado dessa enfermidade. Se eu tenho muitas bênçãos diante do Senhor, então eu quero as minhas bênçãos. Mas não está em busca da palavra. Porque se a gente for olhar a essência da palavra, ela vai dizer, primeiro renuncia a você mesmo, para você ganhar a sua bênção lá no céu, não na terra. Jesus não oferece bênção terrena, como é ministrado. Jesus oferece a salvação em Cristo, que é proposta lá no céu. Interessante que a cura vem por último, primeiro vem o ensino da palavra. O que Cristo pede para a igreja? Ensinar a palavra, ser incansável na palavra. A cura é consequência da obediência que nós vamos ter diante de Deus e da fidelidade que nós vamos ter diante de Deus. A cura não vem em primeiro lugar, ela vem por último. Primeiro, Jesus ensinava. Segundo, ele proclamava as boas novas, dava uma boa notícia para aqueles desesperançados. Olha, teu problema tem solução, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos oferece, não nessa terra, mas nos oferece algo muito melhor que essa terra oferece. Até porque se Cristo voltar agora, fica seu carro, fica seus títulos, fica sua casa, fica tudo. Mas se você não tiver em comunhão com Deus, infelizmente você não herdará o reino dos céus. Vale muito mais termos comunhão com Deus, vida com Deus, do que as outras coisas materiais. Então, pastor, você não quer que a gente busque mais os conhecimentos, não busque as nossas necessidades? Não estou dizendo isso. A sua vida com Deus é muito mais importante. Mas isso não impede de você estudar, não impede de você de ter um bom emprego para estudar para um concurso. Você pode ser um grande missionário aonde você trabalha, simplesmente calado, sem dizer um ai. O seu testemunho pode salvar muitas vidas. Agora, não adianta você falar de Deus, que ama a Deus, que serve a Deus no seu trabalho, diz que é cristão, bate no peito que eu sou cristão e tem um péssimo testemunho. Você vira de zombaria para os incrédulos. Então precisamos ser centralizado. Precisamos viver debaixo da essência do Espírito de Deus em nossas vidas. O Deus que pregamos ainda é o Deus de milagre, que age através do seu servo. Agora note que o milagre ocupa aqui o último lugar, como eu acabei de falar. Não toma o lugar de proclamação das boas novas,
e são parte delas, e muitos diferentes do que se vê hoje. O que se ministra hoje, primeiramente, cura e boas riquezas. Interessante aqui, amados irmãos, que Jesus Cristo, ele poderia ter os melhores carros na época do seu tempo. E que eu vejo nos dias de hoje, pastor tem até jato, né? Tem sua fazenda, tem seu jatinho. A pergunta é isso que o Evangelho oferece? Onde a gente vê muitos cantores cobrar um cachê absurdo para as igrejas. Tem muitas coisas que precisamos rever no meio cristão. Tem muitas coisas que precisamos fazer uma alta análise. Lembra que diz lá, que Paulo fala na ceia? Examine o homem a si mesmo, porque a gente entende que só pode se examinar no dia da ceia, porque vamos cear, aí vai lá pedir perdão. Não, todo o tempo o homem tem que estar se examinando diante de Deus. Senhor, como é que eu estou? Fazer uma alta avaliação diante de Deus, como é que anda as nossas vidas e a minha vida diante de Deus. O segundo ponto importante que eu posso ver e analisar dentro do segundo propósito, dentro da Bíblia, como Jesus manda fazer missões. Todos precisam ter um pastor, embora alguns vivam como se não precisasse. Tem muitos irmãos que vivem como se não tivesse pastor dentro da igreja. Mas Deus constituiu um pastor, se a gente for buscar biblicamente. Que Jesus vai dizer que é para orar, para que mande trabalhadores, porque a seara é grande. Mas precisamos viver debaixo da essência do Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 9, 37, como eu acabei de falar, ele trata de como os seus discípulos, e a ele se dá a incumbência de mostrar, ou está mostrando, o que o seu discípulo de Cristo tem a responsabilidade na obra de Cristo. E assim Jesus faz uma análise da situação de se chegar a uma conclusão. O Evangelho, então, chama os seus seguidores e lhe mostra como fazer a obra. Jesus faz uma alta análise com os seus discípulos. Depois Jesus chama os discípulos e diz como é que o Evangelho tem que ser feito hoje. Hoje, ele mostra como devemos fazer a obra dele hoje. Primeiro ponto, orando. Eu nunca vi uma igreja, estamos caminhando aí para ano que vem, para fazermos 2 décadas que eu sirvo a Cristo, e eu saí do terreiro de Macumba e eu entendi que eu só poderia vencer as perseguições demoníacas eu prostrado diante de Deus. Que eu só poderia acabar com aquela vontade de retornar para o terreiro de Macumba, ou então para as drogas, se eu não tivesse prostrado diante de Deus. Então a igreja ela precisa se humilhar, como está lá em Mateus capítulo 9, 38. Olha o que Deus vai dizer no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele está dizendo que a igreja deve orar. O papel da igreja é orar, plantar igreja, irmãos. Orar por pastores, que se levante pastores sérios no século 21, que não esteja pensando em recursos que a igreja possa vendar, mas que ele possa vir pensar literalmente no seu chamado e viver a essência do Espírito Santo de Deus na vida dele. Jesus disse: rogue, que devemos pedir, e que essa oração seja uma oração sincera aos olhos de Deus. O papel da igreja é plantar a igreja e orar. Orar. A igreja tem que ser incansável, porque se a igreja não entender que estamos em guerra, mas não é uma batalha humanamente, mas é uma batalha espiritualmente,
Por isso que muitas nas igrejas a gente vê poucas pessoas se consagrando. A igreja precisa entender, todos aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, precisam entender que eles são chamados para orar. São soldados de guerra, de oração. Segundo ponto que eu vejo aqui, indo ou contribuindo. Chama os seus discípulos, ele escolhe os que devem ir, como está lá em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 5. Segunda maneira de fazer missões é indo onde os pecadores sem Cristo estão lá. É onde as pessoas que estão sem Cristo estão lá. É como eu disse, Senhor, me leva aos cativos, e Ele te leva às pessoas que precisam de Jesus. Eu trabalhei 1 ano e 6 meses, da época quando eu entrei no seminário, no meu segundo ano, que tivemos cadeira de evangelismo, tanto na questão da teórica como a prática. Eu trabalhei 1 ano e 6 meses em Pedrinhas, na questão de evangelismo. O sistema lá é pesado, o sistema é bruto, mas para mim foi a melhor experiência que eu pude ter, de trabalhar ali no campo missionário. Na verdade, meus irmãos, eu gosto de missões, eu gosto de plantar, me relacionar com as pessoas, porque eu sei que o maior evangelismo é um relacionamento, é orar, é chegar na casa da pessoa e dizer: eu vim só orar com você, eu vim só lhe trazer uma palavra de Deus para você. E assim a gente começa a ganhar confiança. Mas no século 21 o evangelho está tão difamado, que muitos já não acreditam nem mais em pastores, não acreditam nem mais nos cristãos, ao ponto que nós chegamos. Então precisamos entender que nós devemos ir para o evangelho, mas Jesus escolhe aqueles que vão para o campo, se esforçando e gastando nisso o tempo que Jesus, ele se esforça, ele gasta o tempo, ele gasta suas posses, sua energia. Agora observe, antes de enviar, Cristo chama para si, como está lá em Mateus capítulo 10, versículo 1. Ele chama os discípulos, como tem lá a grande comissão, como está aqui, Mateus 10, versículo 1 diz: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para o expelir, para curar toda sorte de doença e de enfermidade. Eu creio nessa palavra, irmão. Eu creio nessa palavra, que a igreja tem essa autoridade. Mas quando é uma igreja que se prostra diante de Deus, quando é uma igreja que se humilha diante de Deus, ela começa a expulsar demônio. E eu creio nessa palavra, que quando uma igreja se humilha diante de Deus, quando tiver um enfermo dentro da igreja, ele estiver orando, ali Jesus cura. Não porque ele está sendo o super santão, porque ali está sendo a cura no nome do Senhor Jesus Cristo, não no nome da pessoa. Eu creio nisso. Eu creio que há pessoas ainda que têm um relacionamento íntimo com Deus, como Moisés tivera e os demais. Mas para isso tem que se abdicar de muitas coisas, muita renúncia. E precisamos gastar esse tempo orando, buscando a presença de Deus. Só se pode ir para a missão se primeiro estiver no estado de Cristo. Eu só posso ir para o campo missionário se de fato eu for convertido. Eu me lembrei de uma história de uma jovem que queria ir para o campo missionário, sendo que nós temos 2 seminários aqui que prepara para o campo missionário. Nós temos no Colégio Batista e nós temos no Cristão Evangélico. Mas ela queria ir para o Rio de Janeiro, estudar na faculdade lá do seminário, porque o curso saía como superior, e ela só queria estudar lá. E as missões que ela queria fazer era só em alguns lugares onde ela queria ir. Aí interessante que quando ela foi questionada à igreja como se deu o chamado dela para fazer missões, ela não soube defender. Ela não soube explicar como foi chamada, como foi vocacionada.
Aí eu disse com o outro irmão, disse assim, essa daí foi assoviada. Aí achou que estava sendo chamado por Deus. Ser chamado por Deus requer renúncia. A minha esposa, ela diz assim, se eu soubesse que eu fosse casar com um pastor, eu não tinha nem casado contigo. E eu disse, mas tu não casou enganada, mulher. Porque sabe que a vida de um pastor é inconstante. Principalmente eu que tenho desejo por missões. Eu sempre disse para Deus que o meu filho, como é especial, que alguns sabem, ele não é empecilho de eu fazer missões. Deus sabe todas as coisas. Mas ele também sabe o desejo que eu tenho de fazer missões. Para concluir a nossa mensagem, a vida de Jesus é um exemplo vivo de como fazer a obra de evangelização. Às vezes muito se depende da vida vai olhar mais para a vida de Paulo e acha que Paulo foi o maior missionário que poderia se haver, ou evangelista que poderia haver naquela época, ou as vidas dos personagens da história da igreja, que não atentam literalmente para o maior exemplo que foi Jesus Cristo. Aqui temos em claras palavras de como fazer missões. Cristo vivia na sua vida, ele vivia missões e vivia o evangelismo. Se a gente for olhar o texto todo, for estudar os evangélicos, nós vamos ver isso. Cristo percorrendo, ensinando, curando e restaurando vidas. Em todos os lugares, ensinando, proclamando, operando milagres no poder de Deus, como está lá em Lucas capítulo 5, 17. Vi as necessidades práticas para solucioná-las e tratava com os seguidores, ensinando-lhe como fazer missões, orando e indo. O que eu quero dizer aqui é que Jesus Cristo olhava as necessidades do povo. É porque às vezes a gente olha a necessidade do próximo, coitado, hein, rapaz, vamos só orar por ele. Mas não procura se envolver para achar uma solução para ajudar o próximo. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Entendeu? É a gente olhar o nosso próximo, é ser empático. É o que Jesus foi. Jesus olhou para o seu próximo, olhou as pessoas que ele evangelizava. As pessoas diziam, Senhor, só o Senhor pode me curar. Eu quero ser curado, depois a tua fé te salvou. A sociedade, o povo na sua sociedade, Jesus ministrava a palavra. Enquanto ele estava ministrando a palavra para mais de 5.000 pessoas, eu disse, vamos dispensar esse povo antes de escurecer, vamos alimentá-los. Ele alimentou espiritualmente, alimentou fisicamente. Precisamos entender o nosso papel como igreja do Senhor. Será que ainda escolhemos o lugar para evangelizar, para pregar, ou estamos indo em todos, sem exceção? Quais são os nossos passatempos hoje? Nossos passatempos habituais? Como ocupamos o nosso espaço livre? Às vezes o cidadão ele tem todo o espaço livre, mas ele não lê a Bíblia. Ele passa 2 horas de relógio no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Mas quando ele vai pegar para ler a Bíblia, ele começa a bocejar, ele começa a ter um sono, ver um cansaço. Na hora de ele pegar a Bíblia, mas quando ele estava nas redes sociais, ele não estava cansado. Ele poderia até estar cansado fisicamente, mas emocionalmente estava lá, ó. Mas quando vai, entendeu? E isso vai deixar bem claro. Você que diz que é discípulo, sabe a sua responsabilidade? Você tem feito o quê? Existe uma obra a ser feita. Jesus Cristo nos deu o exemplo, mas nós estamos longe de fazer ainda. Meus queridos amados irmãos, tenha essa palavra como uma palavra que veio do alto céu para meus queridos irmãos. E viva de fato aquilo que a Bíblia manda viver. E eu quero agradecer a oportunidade. E eu quero mesmo, assim, de coração, estar diante dos irmãos cada vez mais. Estamos ali na Cidade Alta. Conto com a ajuda dos amados irmãos de estar ali também nos ajudando naquele trabalho. É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, mas eu conto com a presença
de todos. Se puder orar, ore. Se puder estar lá conosco no campo missionário, vá. Mas as suas orações é fundamental. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.